Bom dia. Eu vou apresentar então o Atos para a gente, que é mais um artigo naquela linha de ver se aquele esquema com vitamina C e tiamina ajuda em alguma coisa no paciente com choque séptico, né? Qual é o contexto do artigo? O choque séptico ainda é uma entidade que tem uma mortalidade elevada, então qualquer terapia adicional que a gente tem aí para ajudar no manejo desses pacientes é bem-vinda, né? Nesse contexto, a vitamina C, por ser um cofator na produção de catecolaminas e por ter uma função imunomoduladora, sempre foi postulada aí em vários artigos para tentar ajudar a gente nessa situação. E a tiamina é um cofator na transformação do piruvato em acetil-CoA e também tem uma ação na condução nervosa, talvez ajudando a produção de glutamato e GABA, né? E deu certo. Tudo, não sei se tudo, mas essa história começou em parte com esse estudo do Paul Merrick, em 2017, que foi um estudo retrospectivo, demonstrando redução de mortalidade, necessidade de diálise, redução de SOFA, com um P significativo. E a partir daí vieram outros artigos, né? Mais recentemente, o Citrus foi um artigo que não conseguiu demonstrar a diferença em relação ao SOFA, não teve diferença no SOFA em quem ganhou e quem não ganhou a vitamina C, mas um achado secundário desse artigo era uma redução de mortalidade com P significativo, né? Então, sempre teve essa dúvida, né? Como foi possível reduzir mortalidade sem reduzir o SOFA? Será que era só alguma coisa ao acaso, né? Mas esse estudo ele não incluiu na análise pacientes que morreram com menos de 96 horas. Então, a gente tinha uma dúvida se tinha alguma perda dos dados dos pacientes do grupo placebo, que talvez eles tivessem um SOFA mais alto, mas como foram excluídos os pacientes que morreram com menos de 96 horas, talvez tenha ocorrido um viés de sobrevivência desse paciente. Com esse sentido, foram publicados alguns outros artigos nessa linha. Esse aqui do Chest desse ano não conseguiu demonstrar diferença no SOFA, mas demonstrou uma diferença na duração do uso de vasopressores, o Oranges. Esse Vitamins também desse ano não conseguiu demonstrar também diferença no desfecho primário, que era tempo livre de vasopressores. Esse também desse ano do Chest também, mais uma vez, não conseguiu demonstrar diferença de mortalidade, e aí veio o nosso artigo de hoje, né? Bom, esse foi um artigo multicêntrico com 4 hospitais universitários na Coreia do Sul, que recrutou pacientes desde dezembro de 2018 até janeiro desse ano. Era um artigo, um trabalho, me desculpem, que o paciente, médico assistente e pesquisadores eram cegados e foi analisado por intenção de tratar. Um detalhe é que 90% dos pacientes foram provenientes de 2 desses hospitais. Bom, foram incluídos pacientes de 18 a 89 anos com choque séptico pelo sepsis 3 e pacientes que chegassem pelo pronto-socorro. Não era pacientes que estavam na hora da inclusão em UTI. Com os critérios de exclusão foram pacientes que foram transferidos de outro hospital em uso de droga vasativa ou que tivessem mais de 24 horas de pronto-socorro, que já tivessem diretivas de não ressuscitar ou que já tivessem tido uma parada prévia, pacientes com doença de base em estágio terminal, aqueles que usavam vitamina C ou tiamina em casa e outros pacientes com cálculos renais em função da questão da vitamina C aumentar cálculo de oxalato. Bom, a intervenção foi tanto a vitamina C quanto a tiamina de 12 em 12 horas por um período de 48 horas de intervenção e ambas medicações eram colocadas dentro de um soro de 50 ml e administradas para os pacientes, né? O controle recebia uma embalagem idêntica de soro fisiológico, só que sem as medicações. E tanto no grupo controle como na intervenção, tiveram algumas co-intervenções que foram bem parecidas nos dois grupos, que foi antibiótico e controle de foco, hidratação venosa, aqui tem um porém de pelo menos 30 ml por quilo, que todos os pacientes receberam, mas para frente eu vou mostrar que eles realmente receberam isso tudo. Norepinefrina, se a PM estivesse abaixo de 65, e se a nora passasse de 0,2, eles associavam vasopressina e cortisona. Bom, os desfechos primários eram medidos em 72 horas, que era basicamente o delta-sulfa, a redução do sulfa desse paciente, e os secundários tinham cerca de 18 desfechos secundários, mortalidade aferida com 7, 28, 90 dias,
reversão do choque, que foi definida como PM sustentado acima de 60, com pelo menos, por mais de 24 horas após a suspensão da droga vasoativa, dias livres de droga vasoativa, a própria dose da droga vasoativa em 24, 48, 72 horas e também a dose máxima atingida, duração e dias livres de ventilação mecânica, e lesão renal aguda, necessidade de diálise e dias livres de diálise, com porém de que os pacientes que já eram renais crônicos dialíticos prévios foram excluídos da análise. Outros desfechos eram dias livres de UTI, estadia na UTI, estadia no hospital. E aqui sai um pouco cortado, queda de PCR e queda de prostatanina também medida em 72 horas. Para calcular a amostra, eles usaram esse estudo do Palmeric, que é aquele estudo que eu mostrei lá no início, esperando que pacientes no grupo controle tivessem uma queda de 1 ponto no SOFA em 72 horas e os pacientes no grupo de intervenção tivessem uma queda de 2,5 pontos. Para um poder de 80%, com P significativo de 0,05, estimando um dropout de 10%, eles chegaram a um N de 116 pacientes. Os dados dicotômicos que foram analisados também por Q quadrado ou Fisher e as variáveis contínuas pelo Wilcox. O tempo de sobrevivência ou o tempo para reversão do choque foi analisado com Kaplan-Meier e pacientes que tinham missing data não tiveram dados imputados na análise. A gente teve algumas análises pós-hoc, principalmente na questão da dose de droga vasoativa, com 24, 48, 72 horas, e para corrigir por multiplicidade, eles usaram o Bonferroni. Bom, a gente teve cerca de 550 pacientes que foram avaliados, boa parte foi excluída tanto por ter vindo de outro hospital, ou por já ter diretivas definidas, pacientes com doença terminal, e boa parte decidiu não participar do estudo, foram randomizados 116. Desses, aqui no grupo placebo, nenhum saiu. Aqui no grupo intervenção, 3, na verdade, tiraram consentimento e 2 foram vistos que eram inelegíveis depois. Bom, aqui tem uma coisa bem legal desse artigo, aqui é a tabela 1, mostrando a diferença entre os pacientes. E uma coisa particular desse artigo é que ele viu o p-valor para todas as variáveis, né, na tabela 1, para ver se os grupos eram parecidos, né? E realmente não tinha diferença significativa entre ambos os grupos. Aqui a gente tem algumas características legais do artigo que são um pouco diferentes da nossa população. 40% dos pacientes tinham neoplasia sólida e 17% hematológica, então mais da metade dos pacientes do estudo tinha algum tipo de neoplasia, isso também foi igual entre os grupos. E uma outra coisa diferente da nossa população, aqui pelo menos do hospital, é que boa parte dos pacientes tinha um foco da infecção, né, fonte do choque séptico de origem intraabdominal, né, seguindo depois respiratório e TGU. Bom, aqui a gente tem também eu não botei aqui todas as características da tabela 1 para ser um pouco mais simples, mas eu quero sinalizar aqui algumas coisas legais. Era um paciente com SOFA parecido na admissão e com a PASH também parecido. E as medicações foram realizadas relativamente rápidas, né? Depois que os pacientes foram randomizados, em cerca de 1 hora, eles já receberam intervenção. E uma coisa bem legal é que ele calculou p-valor entre todas essas variáveis nos grupos e foi tudo parecido. Então, parece que eles foram tratados de forma bem parecida. Bom, dados interessantes sobre o estudo, além desses, né? Eles, diferente de outros estudos, eles mediram a vitamina C e a tiamina dos pacientes tanto na admissão quanto com 72 horas de estudo, e eles viram que teve diferença entre o grupo tratamento e placebo, né? Quem realmente ganhou tratamento aumentou os níveis de vitamina C com significância estatística, tá? Em relação à tiamina, a mesma coisa, teve uma diferença entre quem ganhou e quem não ganhou, mas aqui, se a gente olhar em relação à deficiência de vitamina C, ambos os grupos tinham deficiência de vitamina C, que foi corrigida em quem ganhou a vitamina C, mas em relação à tiamina, eles tinham diferenças parecidas de deficiência da tiamina, mas o grupo intervenção zerou essa deficiência e o grupo placebo também. Então, eu não sei se da tiamina fez diferença, porque o placebo que não ganhou tiamina também reverteu essa deficiência que tinha antes, né? Bom, em relação às co-intervenções, coisas também legais de sinalizar.
Os pacientes receberam bastante volume, né? Está aqui cerca de 2,8 com 24 horas litros de volume, iguais também entre os dois grupos. Também um pouco diferente da nossa população, a gente teve vários pacientes que teve que fazer algum tipo de intervenção aqui, seja cirúrgica, seja radiointervenção, para controle de foco. Bom, em relação à transfusão de hemoconcentrados, também tinha bastante paciente com neoplasias, seja sólidas ou hematológicas. Isso também se refletiu uma grande percentagem de pacientes em ambos os grupos precisando de transfusão, seja de hemoconcentrado, seja de plasma e plaquetas. Bom, em relação aos resultados do estudo, o desfecho primário, que era o delta-sulfa, não foi diferente entre os grupos, foi bem parecido. E em relação aos desfechos secundários, tá? Eu sinalizei aqui primeiro mortalidade, foi bem parecido. E em relação à reversão de choque, dose de vasopressores, seja em 24, 48, 72 horas, dose máxima, foi tudo igual também. Aqui, também todos os desfechos secundários, todos iguaizinhos entre os dois grupos, nenhuma diferença. E aqui é aquelas coisas que já tinha sido proposta de analisar por Kaplan-Meier, né? Como mortalidade foi igual, e também reversão de choque foi igual, que era aquela questão de manter PM acima de 60 por 24 horas depois de suspender a droga vasoativa. Resumindo, né, nesse nosso estudo, a vitamina C e a tiamina não conseguiram alterar o delta-sulfa ou desfechos secundários, nenhum dos 18 desfechos secundários que foram analisados. Um porém é que a amostra não foi calculada para tentar demonstrar a diferença de mortalidade, então acho que não era o que tinha sido proposto mesmo. Apesar de ser um estudo multicêntrico, a gente teve dois principais centros que alocaram 90% da amostra. Diferente da nossa população, o principal foco de sepse foi abdominal e boa parte dos pacientes eram pacientes com alguma neoplasia de base, né? Então fica a discussão se para a nossa população, ainda mais que tem diferenças de foco, tem diferenças de comorbidades, se esse estudo se aplica ou se essa questão da tiamina e vitamina C ainda está em aberto para a gente. Obrigado. Bom, obrigado aí, Vinícius. Bom, gente, é um pouco de mais do mesmo, mas acho que era interessante a gente conhecer esse estudo em especial, né? Comentários aí. Professor, Diga, já. desculpa. Uma dúvida. Eu sei que, assim, a maioria dos RCTs, tudo, a gente não conseguiu ver um benefício firmado aí desse coquetel do professor Maric aí, mas a gente tem o estudo dele inicial que, assim, mostrou uma diminuição importante de mortalidade. Pensando, assim, num paciente mais jovem, que a gente tem a esperança aí de que melhore e que está em um choque refratário, que você já usou de tudo, o senhor acha que valeria a pena tentar? Isso é uma pergunta interessante, Jaqueline. É a história do uso compassionado, quase compassionado. É a história do já que nada deu certo, vamos tentar inventar que às vezes dá certo. Olha, não vou te dizer que isso é errado nem certo, né? Acho que também não dá para a gente. Se um dia alguém fizer isso aqui, ninguém vai sair colocando o dedo no nariz. Por que você fez isso? Não tem evidência. Olha, eu só acho o seguinte: a gente tem que pensar, né? Assim, fazer isso na média das pessoas não dá para fazer, né? Agora, se for estratégia de baixo custo, esporádica, tudo bem. Até, vamos dizer assim, não é algo deletério para o sistema como um todo. Agora, de esporádico, algo de alto custo, mesmo de alto... Desculpa, não deixa eu começar a contar. De alto custo, mesmo que esporádico, aí precisa tomar um pouco mais de cuidado. Acho que isso hoje não deve ser feito, né? Mas assim, respondendo objetivamente, olha, na hora do vamos ver, gente, se é uma estratégia de baixo custo, você acha que pode ser que, quem sabe, isso traga paz, nem que seja para a gente, acho que está valendo.
Mas é uma opinião pessoal. Eu sei que isso não vai ser compartilhado com outros, nem alguns de vocês, nem com outros assistentes. Essa é a minha opinião pessoal. Só. Fala, Vinícius. Você Não, eu falo E tem, professor, fala. oi? Pode falar, Jaqueline. E tem, assim, o senhor que conhece bem mais de medicina que a gente, assim, tem alguma coisa que o senhor acha que pode ser atribuído ao fato de o estudo dele ter tido essa magnitude tão importante na mortalidade e nos outros a gente não conseguir ver nada? Sim, sim. Boa pergunta, Jaqueline. É que assim, o que aconteceu com o estudo Palmeric também, acho que entre outras, né? Eu dei um estudo pré-pós. Então, a gente não sabe muito bem as coisas que mudaram, né? E só uma coisa que é meio, vamos dizer assim, consistente na literatura, que tudo que é pós é melhor do que o pré. Porque, assim, independente de tudo, a gente aprendeu a fazer. A gente aprendeu com o tempo a ser melhor do que é. Independente se teve alguma intervenção ou não. Então, a tendência é a gente melhorar com o tempo. Então, a tendência é sempre o pós ser melhor que o pré. Essa é uma das razões. E eu acho que talvez a principal. Agora, o CITES nós teve achado de mudança de sobrevida, né? Mas assim, quando a gente olha o CITES, olha tudo que está acontecendo depois, o CITES já... Olha, deixa eu fazer uma pausa aqui, desculpa, antes de completar essa ideia. Se a gente parar para pensar aí assim, teve diferença de mortalidade, mas não teve mudança nas disfunções orgânicas. Olha, gente, eu não sei, por mais que isso, você pode falar, isso não é possível, tal, eu tenho minhas dúvidas se a gente não perde coisas aí. O SOFA é um instrumento que eu acho que não tem uma sensibilidade para captar pequenas variações, né? E tudo bem, quando você conta a SOFA total, aí você já sobe para 24 pontos. Mas mesmo assim, com cada dimensão tem muito poucos pontos, assim, tem um cara que tem, por exemplo, ele está com 0,11 de NOR e já tem o SOFA 4. O doente que está com 2 microns por minuto tem o SOFA 4, por exemplo. Né? Assim, a sensibilidade não é tão grande para captar essa variação que eu acho que a beira-leito parece ser importante. Né? Enfim, essa é uma crítica no sentido de, assim, talvez o SOFA não capte grandes variações. Agora, sair do choque, aí já é outra coisa, né? Aí realmente as coisas se corrigiram. Mas eu acho que quando você fala assim, teve diferença da sobrevida, mas não tem muita plausibilidade dos achados das disfunções. Eu acho que isso é possível de acontecer, eu pessoalmente acho. Mas o CITES acho que foi um achado aparentemente ocasional. E os outros estudos agora, acho que se você colocar numa meta-análise, ele vai ser bem, a meta-análise vai ser bem neutra. Não tinha nem pensado em fazer isso, mas é uma coisa interessante. É isso que eu ia falar, que tem várias coisas recentes, né? Talvez, não sei se com data de paciente individual fosse ficar até mais robusto, mas... Deve ter um monte de gente fazendo meta-análise com isso agora, mas se alguém quiser fazer, não vai ser muito difícil, não. Uma coisa que eu ia te perguntar, professor, aproveitando, esse estudo eu achei uma coisa diferente, que ele pegou a tabela 1 e calculou o p-valor para todas as características. Você acha que isso é uma coisa legal de fazer? Você tem alguma ideia do porquê que eles fizeram isso? Olha, essa é uma boa pergunta, Vinícius. Assim, as grandes revistas, tipo JAMA, o Lancet e desculpa, o JAMA New England. JAMA New England, eles pedem para você não pôr. Eles sabem o seguinte princípio, né? Se você está randomizando, você randomizou, teoricamente deve ser balanceado desde que você tenha uma amostra, um número de uma amostra razoável. Perfeito, acho que é uma coisa interessante. Mas quase todos os estudos vêm já no desenho do estudo, no desenho estatístico, algumas coisas que ele já se propõe a corrigir, por exemplo, por lá, idade, SAPs, comorbidades. Ele sabe que a chance de ser diferente ela existe, e mais ainda, às vezes você não tem uma diferença estatística entre uma e outra coisa. Entre uma característica, por exemplo, o SAPs, entre dois grupos. Só que um é um pouquinho maior que o outro. Aí você vê a idade é um pouquinho maior nesse mesmo grupo. Aí você vê as comorbidades são um pouquinho maiores. As três juntas têm algum peso adicional no achado final.
Então, por isso que alguns estudos vêm com as correções e, em geral, com esses ajustes são com regressões logísticas ou o modelo que põe o tempo, COX, etc. Então, assim, eu acho que o achar, assim, New England de propor isso, de não colocar, porque você despolui, você sai de cabeça que eles são todos iguais, e deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está lendo um texto, frequentemente, quando você vai ler correndo, você tem um texto e fala que é tudo igual. Agora, quando você não tem um texto, você vai olhar com um pouco mais de carinho. Olha, o status aqui é de, sei lá, 60, aqui é de 65. Poxa, não é tão igual assim, né? Entendi. Aí você começa a procurar as coisas. Ó, só para dar um exemplo da importância disso, gente, vamos voltar na Curacis. A gente discutiu isso outro dia. Né? A Curacis é um estudo neutro. Ele se tornou positivo com a correção. E bem pouco positivo. Mesmo assim, a gente tá assim, o estudo é positivo, vamos aplicar para todo mundo. Bom, a Cláudia? Fala, Cláudia. Oi, professor, foi sem querer. Desculpa. Ah, não, imagina. Ô, professor, Fala, Danilo. tá. Assim, grosso modo, como que eu vejo essa questão da vitamina C, da tiamina e tal? Acho que o estudo do professor Paul Merck, ele é um estudo antes e depois, ele levantou uma hipótese, né? Um gerador de hipótese, e a hipótese era de que essa combinação pudesse ter algum resultado positivo no desfecho de pacientes sépticos. E aí me parece que a partir desse trabalho, vários grupos desenharam estudos a princípio relativamente pequenos, assim, vendo desfechos substitutos, né, desfecho mais fisiológico, melhora de disfunção orgânica, tudo, antes de fazer um grande RCT mais, assim, mais trabalhoso, mais caro, com desfechos duros propriamente ditos, né? E me parece que o que a gente vê aí do ano passado, da segunda metade de 2019 e até agora em 2020, são os resultados desses estudos de desfechos mais fisiológicos, assim, mais de disfunção orgânica, normalmente variação de SOFA e tal. E todos eles estão vindo neutros, assim, sabe? Então, a impressão que eu tenho é que essa história vai morrer por aí, assim, não parece que isso vai adiante. Levantou-se essa hipótese a partir do estudo do professor Paul Merck, mas veio já muitos trabalhos de diferentes de grupos meio que questionando bastante o benefício para uso generalizado em pacientes com choque séptico, né? Esse trabalho de hoje me parece que a particularidade dele, além do que o Vinícius falou, é a questão do tempo de intervenção, né? Porque uma das críticas do Vitamins, por exemplo, é que a intervenção ela acabou sendo feita no paciente já numa fase um pouco mais tardia da evolução. Essa aí eles quiseram fazer no unidade de emergência justamente para tentar aplicar as medicações na fase bem aguda de choque séptico, que ainda assim não teve muita diferença. Então, não sei, acho que vai ficar por isso mesmo. E aproveitar aí e fazer uma pergunta para o senhor: o que o senhor acha de estudos que colocam mortalidade como um desfecho secundário? Não é muito estranho, assim? Igual o CITRIS, por exemplo, você faz um estudo pequeno para avaliar desfecho fisiológico e aí coloca a mortalidade como desfecho secundário. Me parece que é um negócio que tem muito mais chance de confundir do que de ajudar, não sei. A ideia Perfeito, né? Eu concordo totalmente com todas as suas colocações. Mas o Vinícius Não, pode falar. fala. Não, eu tinha até pensado isso, né? Eu pensei duas coisas em relação a isso. Eu acho que a ideia de usar um desfecho tipo delta sulfa em vez de mortalidade foi fazer um estudo preliminar, porque a amostra ia ser muito menor, né? Minha única preocupação é se eles calcularam a amostra usando o estudo antes e depois, se essa amostra, na verdade, não é sempre com poder baixo, entendeu? Se a gente pega um estudo antes e depois que talvez tenha uma redução sobreestimada do evento. Isso aí. Acho que é isso aí. Só lembrar que a monta de efeito era um negócio grotesco, né? Era grotesco. E hoje, se você for pensar se for chutar ali 3% como um valor razoável, decorrência de eventos do desfecho duro que nem mortalidade, os ganhos vão ser gigantescos.
No final das contas, a gente vai acabar chegando no N grande, mas às custas de migalhas. Assim, a gente pega um estudinho aqui, um estudinho ali, e aí vai. Você acha que o caminho vai ser fazer uma meta-análise, não um estudo gigante com desfecho primário e mortalidade? Vitamina C, eu acho que está caminhando para isso. A impressão que eu tenho é que todo mundo pegou isso como assim, olha, eu não boto muita fé nisso, mas acho que ele tem que testar. Então vamos testar com os desfechos secundários, se a gente achar que não dá, já fica por isso. Aí surgiu o Citrus, que foi o primeiro, né? Já deu aquela confundida maior. Falei, poxa, que coisa, né? Vai que tá certo mesmo com o Eric. Mas acho que as coisas estão voltando para trás agora. Ah, gente, acho que do ponto de vista estatístico eles não inventaram nada de novo, né? Acho que fizeram o básico do básico também, né? Uhum. E, bom, Delta Sulfa, acho que todo mundo já deve ter lido mais alguma coisa sobre o Delta Sulfa. Só lembrar que o Delta Sulfa foi um instrumento validado por um brasileiro, né? Esqueci o nome dele, é Flávio. Ele é lá de Minas Gerais. Ele validou o Delta Sulfa com o banco de dados do JAMA Advanced. E a publicação dele é do JAMA. Se vocês forem procurar Delta Sulfa no JAMA, vocês vão achar ali. Então é um instrumento que a gente tem para plano de variação de disfunções ali. Outra coisa, tempo livre de disfunção, alguma coisa que é interessante de uso também para captar variações aí de disfunções. Só que tem uma coisa, gente, não necessariamente a gente vai atingir o pico da disfunção dele no terceiro dia, né? A gente tem, e como o SOFA tem vamos dizer assim, a poder de captação de pequenas variações dele é pequeno, às vezes a gente pode otimizar usando, tipo, diferença de SOFA máximo. O SOFA máximo, ele é usado ainda para quando você tem o SOFA total máximo, né? Tem uma outra forma de você calcular o SOFA máximo, que é você pegar o máximo de SOFA em cada dimensão e somar todos. Só que assim, você pode ter o maior SOFA no respiratório no segundo dia, o renal no quarto dia, o encefálico no sétimo dia, e você soma esses máximos. Isso talvez aumente também um pouco a sensibilidade da situação. É só para a gente lembrar, né, que assim, mesmo em funções orgânicas, é difícil a gente mensurar isso de uma forma objetiva. Posso aproveitar para outra coisa, só? Você acha que esse negócio de ficar vendo mortalidade hospitalar, mortalidade de UTI, mortalidade isso é só ficha em data ou tem alguma coisa por trás que vale a pena? Ah, cara, eu acho que isso, eu não sei, eu acho que tem isso muita conveniência de quem está desenhando isso tudo, né? Eu acho que assim, né, precisa sempre levar em conta o achado dos australianos, que inclusive não só dos australianos, mas de um brasileiro também que é dotado, né? E assim, as disfunções orgânicas elas influenciam aparentemente de uma forma significativa no doente crítico, a sobrevida dele até em torno do terceiro mês após a internação. Depois disso, volta à situação básica dele de vida. Claro que não é para todo mundo assim, mas na média parece que é isso que acontece. E, mais uma vez para brasileiros também. Então, você captar aí os 90 dias parece ser alguma coisa interessante para a doença aguda. E, assim, você captar a sobrevida hospitalar na UTI, eu acho que isso não tem muito significado hoje. Uhum. A longo prazo. Quando você vai ver quantos desses caras vão voltar para casa. Exatamente. A sobrevida pode ser diferente, mas a mortalidade de 90 dias é igual para todo mundo. Assim, o que isso fez? Bom, se aumentou a sobrevida com qualidade de vida, perfeito. Agora, se aumentou a qualidade de vida com sofrimento, isso pode ter sido só de estanase. Outra dúvida. Você acha que, considerando que vitamina C é cofator de catecolamina, essas coisas, a tiamina na mesma ideia, você acha que faria sentido fazer uma intervenção mais prolongada? Olha, talvez sim, Vinícius, talvez sim. Mas a grande maior parte dos doentes eles estavam em choque nos primeiros dias, né? E assim, em tese, todos estavam corrigidos já das deficiências, a não ser que a gente acredite em alguma coisa mais pleiotrópica. Aí acho que faz mais sentido prolongar. Mas enfim, assim, a vitamina C é aquela coisa, né? Acho que
Muitos de vocês já viram aí a infusão de vitamina C que acontece na PA dos doentes. Muitos deles sobem com vontade, aí, 15, 20 milímetros de mercúrio na PA. Mas daqui a pouco volta tudo com o basal e acabou. Pode ser o efeito só do soro gelado. Olha, assim, eu tô falando, metendo pau, entre aspas, né? Mas assim, eu já fiz e não falo assim, nunca vou fazer isso. Tá? Não, gente, vamos tirar o chapéu para os coreanos, né? Eles estão crescendo pra caramba aí em todos os meios, né? Não só científico. E é um povo que conseguiu ter uma ascensão cultural, apesar de todas as suas dificuldades, eu estou falando que eles têm dificuldade como se a gente não tivesse, mas acho que não se compara uma coisa com a outra. Mas é um povo que está crescendo bastante. Acho que a gente vai ver cada vez mais estudos deles aí, tá? Ajudando a responder as dúvidas, né? De todo mundo. Mortalidade relativamente baixa, né, para o choque séptico deles, acho que isso é uma coisa que a gente tem que tirar aí do estudo, né? Você acha que foi só por acaso? Aquela quantidade de paciente com neoplasia e com foco abdominal? Boa pergunta. Não sei, cara, eu não tenho muita ideia de como é que funciona a cultura. Você sempre são clientes japoneses que só vai proteger realmente durante muito doente. Se for isso, acho que não foi coincidência não, né? Isso faz parte da cultura deles. Mas assim, você vê que assim, até resultado de UTI é um negócio cultural, né? Porque você pega os americanos, por exemplo, o choque séptico nos Estados Unidos uma análise comparativa no Lancet, né, com o dos britânicos. O material dos britânicos é quase o dobro dos norte-americanos. Mas por quê? Porque eles são melhores? Acho que não. A cultura é um pouco diferente. Só vai para o UTI no Reino Unido, porque eles têm menos UTI que nós brasileiros, e só vai quem está muito doente. Então, é um pouco diferente. Agora na era Covid, a gente, pelo menos aqui no hospital, a gente está tendo mais doente que fica estubado na UTI, porque ainda está bem doente. Né? Não é muito comum isso acontecer, não. Bom, gente, acho que assim, mais uma vez é mais do mesmo, mas acho que sempre dá para a gente aproveitar das ideias. Bom, obrigado, Vinícius, pela apresentação e bom apetite para todos vocês. Vamos lá, gente. Tchau, tchau.